Bom dia aí, pessoal, tudo bom? Boa tarde ou boa noite, não sei a hora que você vai estar vendo este vídeo. O mais importante é que você esteja se preparando como nós esperamos para a prova do Enem. Eu me chamo Walter Rodrigues, eu sou professor de Física e estaremos junto com o professor Edgar nesse período trazendo o melhor e as coisas mais importantes da Física para você nesse momento do Geração Enem. Espero que vocês possam aproveitar as nossas aulas. E já quero de antemão lembrar que vocês têm um material, uma lista com algumas questões relacionadas ao assunto que nós vamos tratar no dia de hoje. E que vocês possam aproveitar a aula, as dicas, para que possa resolver as questões. E aí em outro momento a gente vai resolver essas questões e dar continuidade ao conteúdo. Ok, pessoal? Pois bem, nós iremos nesse momento tratar sobre a temperatura. Minha galera, é o seguinte, a temperatura é um assunto dentro da física, na parte chamada termologia. A termologia é exatamente aquela parte da física que estuda o calor, estuda a temperatura. E esse primeiro assunto, ele praticamente não cai, escuta só o que eu estou falando, praticamente ele não cai em prova do Enem como assunto separado. Ele geralmente é envolvido dentro de outros conteúdos da termologia. Porque aqui a gente foca apenas nos conceitos da temperatura e exatamente no processo de transformação. Como eu transformo a temperatura de uma escala para outra. Então essa é a ideia que nós vamos tentar compreender na aula de hoje. Vamos embora? Vamos comigo. Então veja bem, para a gente entender primeiro a temperatura, eu tenho que conhecer o conceito de energia térmica. Então o que é a energia térmica, galera? É a energia associada ao movimento de translação, rotação e vibração das partículas de um corpo. Ou seja, energia térmica é o movimento que as moléculas de um corpo adquirem dentro de si. Não interessa o tipo de movimento. Veja que é translação, rotação, vibração, ou seja, é um movimento em todas as direções, é um movimento desordenado, onde neste movimento ele gera colisão. Então, quando as moléculas que estão numa menor energia térmica estão em um certo movimento, quando você começa a aquecer, que eles passam para uma energia térmica maior, eles começam a se movimentar em todas as direções. Então, obviamente, nesse momento aqui, em que a energia térmica está maior, há exatamente o quê? Maior número de colisões. Então, essas moléculas começam a colidir umas com as outras, elas começam a colidir com as paredes do recipiente. A esse aumento de colisão, você tem que lembrar aí, ó, quem está por dentro da física vai lembrar que essas colisões, elas são perfeitamente elásticas. E aí é um momento que a gente vai discutir mais na frente. Colisão perfeitamente elástica é aquela colisão onde você não tem perca de energia. E nessa colisão, quando você tem essas colisões perfeitamente elásticas, você aumenta a velocidade delas. Então é óbvio que quando uma molécula colide na outra, ela adquire uma velocidade maior, ela fica pulando para lá e para cá, se agitando. Nesse aumento de velocidade, eu passo a ter um aumento na energia cinética das moléculas. E essa energia cinética das moléculas, devido a esse movimento, a esses choques, aí eu tenho exatamente vibrações maiores. E quando você tem essas vibrações, essas colisões, esse atrito gerado, você passa a ter uma energia térmica. O calor é aquecido. É só você pensar o seguinte, se você ficar aí muito tempo correndo, pulando no mesmo lugar, você vai se aquecer. Então você vai sentir um calor, porque a energia térmica dentro de si aumenta, em consequência de um aumento nas moléculas. Ok, pessoal? Mas afinal, se eu estou falando de energia térmica, o que é a temperatura? Porque o que me interessa na aula de hoje é exatamente o estudo de temperatura. E o que é que a temperatura tem a ver com a energia térmica? Vamos embora entender? Então olha só. A temperatura é a grandeza física associada ao estado de movimento ou agitação das partículas que compõem os corpos. Então, galera, quer dizer o seguinte, a temperatura ela vai verificar o grau de agitação das moléculas.
Se você está com a temperatura de 30 graus padrão, normal, as moléculas quietinhas ali, menor estado de energia térmica, e essas moléculas agora começam a se agitar, lembra da água quando você aquece? Ela está bonitinha, paradinha, depois ela começa a borbulhar. Então as moléculas começam a se agitar ali dentro. A essa agitação das moléculas, galerinha, o que é que vai acontecer? Você vai ter o quê? Maior agitação térmica. Se você tem maior agitação térmica, você passa a ter uma verificação de temperatura diferente, porque o grau dessa agitação agora está sendo visualizado, que é exatamente a temperatura. Então, aquelas 30 graus que as moléculas estavam, agora subiu para 40. Então, quer dizer que as moléculas entraram em movimento maior e eu agora estou verificando essa agitação que elas adquiriram. Então, isso é temperatura. As moléculas muito agitadas, temperatura alta. Moléculas pouco agitadas, temperatura baixa. Isso é meio que óbvio, né? Para você que é da geração Enem, isso aqui você tira de letra. Vem comigo. Agora preste atenção. Quando você fala de temperatura, que você vai verificar esse grau de agitação dessas moléculas, agora você precisa buscar o quê? Exatamente qual o instrumento que eu utilizo para que a temperatura seja verificada. E aí, pessoal, o instrumento utilizado para verificar a temperatura é o termômetro. Galera, dentro do conceito da física, a gente tem que ter cuidado com alguns nomes, tá? Por exemplo, vou tirar a temperatura. Ah, caramba, bicho, tu tirar essa temperatura, morreu. Porque se tu tira, tu fica sem. Então, eu vou medir a temperatura. Pessoal, se eu for medir a temperatura, eu não vou precisar de um termômetro. Eu vou precisar de uma fita métrica, uma trena, uma régua, para poder saber quantos centímetros, metros ou quilômetros a minha temperatura tem. Então, dentro dos conceitos da física, teoricamente, eu vou verificar a minha temperatura. É igual pressão. Tira a pressão do teu corpo, tu vai morrer. Então, tu vai ali com o aparelho de pressão fazer o quê? Verificar. Então, a temperatura, ela é verificada através de um aparelho chamado termômetro. Quando a gente entende esses conceitos, a gente vai compreender melhor que dentro dos conceitos da física, praticamente a gente não fala do termo frio. O corpo ele não está com frio, o corpo ele não está com calor, o corpo está com uma agitação de moléculas. E aí a gente vai entender nas próximas aulas como é que essa agitação ocorre e compreender os conceitos físicos acerca de calor. Tá certo? Mas agora isso aí é um momento à frente. Vamos voltar para cá e focar na nossa realidade. Então preste atenção. Como o termômetro é aquele dispositivo, é aquele aparelho utilizado para verificar a nossa temperatura, ou seja, verificar o grau de agitação das nossas moléculas, então nós vamos entender que existem vários tipos de termômetros. Eu coloquei aqui apenas 3 termômetros, 4 na verdade, termômetros para você entender que existem esses vários tipos. Até porque no nosso dia a dia a gente só tem costume a usar um termômetro. Hoje em dia que a gente está com um segundo termômetro em evidência aí devido a essa grande pandemia. E aí, ó, pessoal, a geração Enem também se preocupa com vocês. Então, cuidado, se cuidem, tá certo? É esse momento que a gente está fazendo de aulas remotas, aulas gravadas, pensando na melhor educação para vocês, para que vocês alcancem os seus objetivos, mas também para que você se cuide. Então, se cuida aí, galera. Vamos lá? Quais são os principais termômetros que eu coloquei aqui? O termômetro clínico, que é esse termômetro que a gente utiliza no dia a dia, nas nossas casas, em hospitais. O termômetro de lâmina bimetálica, tá? Que ele é muito utilizado para freezers, para frigorífico. Temos o termômetro digital, também utilizado em casa, muito mais prático do que o mercúrio. E aí lembre-se, tá, que aqui dentro você tem o mercúrio. O mercúrio ele é um metal líquido, vocês vão estudar isso aí na química. Esse mercúrio, por ser metal, ele recebe o calor que é transferido para ele, porque aí você tem que entender que a parte metálica aqui ó, do termômetro tem que estar em contato com o nosso corpo, para alcançar uma coisinha que a gente vai falar daqui a pouquinho. E aí esse calor, quando é transferido para a parte metálica, se transfere para o mercúrio, que está em acesso,
E aí nessa transferência para o mercúrio ele vai expandir, verificando exatamente o valor da tua temperatura, ok? E nós temos aí o termômetro infravermelho, também muito utilizado. Esse termômetro infravermelho tem uma vantagem, que ele não precisa do contato com o corpo, porque ele lança o raio infravermelho, como o próprio nome já está dizendo, e aí ele pode captar a temperatura média do nosso corpo, ok? Vamos continuar. Então veja só, galera, quando a gente vê esse processo de termômetro de temperatura, eu tenho que entender que o termômetro ele vai precisar verificar, fazer a leitura da temperatura do teu corpo. Neste caso, não só do teu corpo, né? O corpo que está em análise ali. Só que nesse caso, para verificar esse valor de temperatura, o corpo precisa alcançar o que a gente chama de equilíbrio térmico. E aí, pessoal, o que é este equilíbrio térmico? Bom, todos os corpos, sempre que é possível, eles tendem a ir espontaneamente para o mesmo estado térmico. Então, todos os corpos eles tendem a alcançar o estado térmico. Esse estado térmico que o corpo tende a alcançar é o que a gente chama de equilíbrio. Então, veja, dois ou mais sistemas físicos estão em equilíbrio térmico entre si quando suas temperaturas são iguais. Galera, escuta só, você está indo lá no sol quente, caminhando, porque você está indo comprar o seu caderninho de física com o seu lápis tinta, seu lápis comum, que é para poder estudar melhor as nossas aulas. Então você foi lá no sol comprar, aí você foi comprar no shopping. Cuidado ao entrar no shopping, evita lá as aglomerações. Aí você entrou no shopping, só que você estava andando a uma temperatura de 40 graus. Eita, temperatura gostosa, hein? Aí quando você entra no shopping, o que é que acontece? A temperatura do shopping está em 25 graus. Você sente uma diferença na temperatura. Você sente um mormaço. Esse momento em que há uma mudança brusca na temperatura, para você, isso é chamado de choque térmico. Então você estava a uma temperatura mais alta e passou agora a estar numa temperatura mais baixa. Então você sofreu o choque térmico. Galerinha, nesse momento que você sofre o choque térmico, então você passa a sentir a diferença da temperatura. Mas você já percebeu que depois que você está caminhando, você não sente mais essa diferença? Por quê? Porque agora, meu pessoal, vocês estão alcançando o equilíbrio térmico. Vocês passaram até agora a mesma temperatura do ambiente. Por que isso? Porque você estava mais quente que o ambiente. Então você passou o calor do seu corpo para o ambiente. Porque o calor ele é transferido sempre do corpo mais quente para o corpo menos quente. De maneira espontânea. Não espontânea, eu posso transferir o calor do menos quente para o mais quente. Isso é quando a gente for estudar propagação de calor. Mas no tradicional, de maneira natural e espontânea, o calor é transferido do corpo mais quente para o corpo menos quente. E isso aconteceu quando você entrou lá no shopping. Então, com o passar do tempo, a tua temperatura passou a estar igual ao shopping. Opa, que legal, galera! Agora você alcançou o equilíbrio térmico. Ok? Aí presta atenção. Aqui, olha só. Eu estou com um recipiente onde eu estou colocando água quente, temperatura, sei lá, de 50 a 60 graus, e estou colocando agora água fria, temperatura de 20, 25 graus. O que é que vai acontecer? Vai haver transferência de calor da água quente para a água fria. Então, o calor passa da água quente para a fria, e a água fria, desculpa, recebe esse calor. Oxi, e o que é que aconteceu? Ficou com o que a gente chama de água morna. Então, a temperatura, o calor da água quente baixa e a temperatura, a água fria ganha o calor e sua temperatura sobe. Então, enquanto uma está descendo e a outra está subindo, eles param no mesmo patamar, alcançando, galerinha, o equilíbrio térmico. Ok? Pois bem, a troca de energia ela só é interrompida quando o equilíbrio térmico é atingido. Então, vai haver sempre troca de energia. Mas quando o equilíbrio é alcançado, cessa essa troca de energia, cessa exatamente esse momento onde você tem o calor. Ok, pessoal? Vamos lá.
Aí, quando a gente se comporta e entende essa mudança de choque térmico e equilíbrio térmico, nós vamos para o ponto mais interessante, que é exatamente os termômetros e as escalas de temperatura. Existem várias escalas a qual a gente verifica as temperaturas, mas tem três que são comuns em vestibular, são três mais comuns no planeta. Quais são elas? A temperatura da escala Celsius, a temperatura da escala Kelvin e a temperatura na escala Fahrenheit. A Celsius, por exemplo, a gente utiliza aqui no Brasil. A Fahrenheit, Estados Unidos. A Kelvin, muito utilizada nos laboratórios do mundo para que você tenha a mesma linguagem científica em qualquer lugar do planeta. Tá certo? E aí, para que eu possa construir as fórmulas, eu preciso entender alguns pontos aqui importantes. O primeiro ponto é exatamente o ponto de fusão da água. Como assim, pessoal? No ponto de fusão da água, eu tenho exatamente o que a gente chama de primeiro ponto fixo, que é a temperatura onde a água congela, ou a temperatura onde o gelo derrete, certo? No caso, sendo o ponto de fusão. E o segundo ponto fixo é o ponto de ebulição da água, ou seja, a temperatura onde a água evapora, ou o ponto de condensação, a temperatura onde a água vira líquida, sai do estado de vapor para o estado líquido. E aí você tem o seguinte, o ponto de fusão na água, na escala Celsius, é 0. Na escala Fahrenheit é 32. E na escala Kelvin, 273,15, que é um valor preciso. Só que a gente costuma utilizar 273 a título de cálculo, ok? Aí, o segundo ponto fixo, a temperatura onde a água evapora, é 100 graus. Na escala Celsius. Na escala Fahrenheit é 212. Na escala Kelvin, 373,15. A gente arredonda para 373 com um valor facilitando nossos cálculos. Pessoal, o que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se você estiver conversando com alguém nos Estados Unidos, você está aí, ó. Oi, tudo bom? Você está aí nos Estados Unidos assistindo a Geração Enem, porque a Geração Enem ela não pega somente no Brasil, somente em João Pessoa. A Geração Enem ela pega de maneira internacional. Então você está aí, ó, assistindo no seu, no lado da sua casa nos Estados Unidos, e eu estou dizendo para você que a temperatura da água aqui congela, ela derrete, o gelo derrete a 0 graus. E você está lembrando, opa, aqui é 32 graus. O significado físico é o mesmo, a temperatura é diferente. Mas por que isso? Por causa do processo de construção. Como a escala foi construída e aferida. Aí nesse caso, você tem a mesma situação física acontecendo, o mesmo estado físico, e com valores numéricos diferentes. E aí gera uma coisa interessante, porque se eu tenho na escala Kelvin 273 correspondendo a 0 graus Celsius, quer dizer que lá na escala Kelvin, quando eu tiver 0, na Celsius eu tenho menos 273. E aí, pessoal, o que é que nós temos aqui? Esse 0 da escala Kelvin é o que a gente chama de 0 absoluto. O 0 absoluto, galerinha, corresponde ao quê? A menor temperatura encontrada pelo homem, apenas em laboratório, e a menos 273,15 para ser mais preciso. O que é que acontece nessa temperatura? Isso, nada. As moléculas cessam o movimento. Mais baixo do que isso, não há nada que se movimente. Então esse valor aqui, até as bactérias, até as coisas menores, elas param, elas cessam o seu movimento numa temperatura de 0 absoluto. É por isso que a escala Kelvin é conhecida como escala absoluta. E aqui não é erro, ó. Se você prestar atenção, a Celsius e a Fahrenheit ela tem a bolinha de graus. Na escala Kelvin eu não tenho a necessidade de colocar a bolinha de graus por se tratar da escala absoluta. E ela é a escala absoluta por conter o 0 absoluto, ok? Agora, o que é que a gente faz? Como é que a gente vai calcular, como é que a gente faz as transformações de temperatura? E aí eu vou ter que entender exatamente como fazer esses cálculos. Vamos lá? Então você vai fazer o seguinte, para você construir a equação térmica, você vai pegar as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Aí eu coloco ó, uma escala, um valor de temperatura qualquer aqui, TC, um valor de temperatura qualquer aqui, TF, e um valor de temperatura qualquer aqui, TK.
no meio dos pontos fixos. Veja que aqui já está arredondado para facilitar nosso cálculo. Mas por que eu tenho que aprender a construir e não saber a fórmula decorada, como é comum na física? Pelo seguinte motivo, galerinha. A gente vai ver nos exercícios que vocês já pegaram aí para vocês, aí moçada, na geração, e aí a gente vai resolver na próxima aula essas questões, e a gente vai ver que existem problemas físicos onde você tem que construir a fórmula na questão para poder desenvolver. Por isso eu tenho que compreender a construção dessa fórmula. Mas não é difícil. Você pegou as escalas, os primeiros pontos fixos, 0 graus Celsius para a escala Celsius, 32 para a escala Fahrenheit, 273 para Kelvin. Lembrando que essas temperaturas são os pontos de fusão. Temperatura onde o gelo derrete, onde a água congela, ponto de solidificação. E eu pego o segundo ponto fixo, 100, 212 e 373. São as temperaturas onde a água evapora, onde o vapor d'água se condensa, ok? No meio desses pontos fixos, eu coloco uma temperatura qualquer. Por exemplo, 40 graus Celsius corresponde a quantos graus Fahrenheit? Sacou? Aí é por isso que você vai fazer a transformação. Aí, ao colocar aqui, você faz agora o seguinte, ó. Você pega a temperatura do meio e diminui do primeiro ponto fixo. Tc menos 0, está aqui, ó, Tc menos 0. Pega a temperatura do meio e diminui do primeiro ponto fixo. Tf menos 32, está aqui, ó, Tf menos 32. Temperatura do meio menos o primeiro ponto fixo. Tk menos 273. Beleza? Aí agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar o segundo ponto fixo e diminuir do primeiro. Eu vou dividir o que eu tinha feito por segundo ponto fixo menos o primeiro, ó, 100 menos 0. Divide por segundo ponto fixo menos o primeiro, 212 menos 32. Divide por segundo ponto fixo menos o primeiro, 373 menos 273. Certo? Bom, ao fazer isso, você percebe o seguinte, nós colocamos o sinal de igual. Por quê? Simples, galera. São temperaturas que mantêm o estado físico. Ou seja, água evapora, água congela. Tá sacando? Então, ó, são grandezas iguais. Resolvendo isso aqui, eu tenho uma fórmula. Tc sobre 100, Tf menos 32 sobre 180, Tk menos 273 sobre 100. Eu subtraí os denominadores. Tá certo? Bom, só que você deve lembrar que essa fórmula ela geralmente é escrita de outra maneira. Como é que essa fórmula é escrita? Vamos ver? Tc sobre 5. Oxe, o que foi que eu fiz? Eu peguei, ó, todos os meus denominadores e simplifiquei por 20. Dividindo por 20, eu agora posso ter Tc sobre 100, Tc sobre 5. Tf menos 32 sobre 180, Tf menos 32 sobre 9. Tk menos 273 sobre 100, Tk menos 273 sobre 5. Então veja, eu agora tenho as equações termométricas que nós costumamos trabalhar, ok? Mas ainda posso escrever o seguinte, ó, quando eu tenho Tf menos 32, eu tenho a variação, temperatura final menos inicial. Vocês devem lembrar que toda vez que tem um triângulo na física, esse delta significa variação. A variação de temperatura, ou seja, a temperatura final menos a inicial. Então eu vou ter variação de Celsius, variação de Fahrenheit e a variação de Kelvin. Nós costumamos também substituir o T de temperatura pela letra grega θ, que representa o T do nosso alfabeto. Certo? Então veja, qual é a diferença das fórmulas? Esta daqui você vai usar quando você for calcular a variação de temperatura. Sabe lá quando você está assistindo o jornal e a menina do tempo diz lá, olha, a temperatura máxima na cidade de João Pessoa é 42 graus, a mínima é de 33 graus. Então você está tendo uma variação de temperatura. Eu vou jogar nessa forma. Aí, ó, a temperatura em João Pessoa é 35 graus. Aí você quer saber o seguinte, peraí, se é 35 graus Celsius aqui em João Pessoa, qual é a temperatura lá nos Estados Unidos? Aí você vai jogar nessa daqui. Então essa primeira é para uma temperatura fixa, um valor fixo, e aí eu faço a transformação de uma escala para outra. E aqui também faço a transformação de uma escala para outra, mas não com um valor fixo, e sim com uma variação de temperatura. Ok? Bom, pessoal,
Você já sabe agora responder a seguinte pergunta. Se a temperatura está alta, por que eu não posso dizer que estou com calor? Tá certo? Simples. Não é correto dizer estou com calor, pois calor é uma forma de energia que se transfere de um corpo a outro. Devido ao quê? A diferença de temperatura entre os corpos. Então o correto não é você dizer que está com calor. O correto é você dizer que está com uma agitação térmica de moléculas. Mas ninguém vai sair por aí andando no meio da rua. Ai, cara, que agitação térmica de moléculas. Então, você vai dizer por aí, estou com calor. Sabe aquele momento, galerinha, que você está com seu boyzinho, sua boyzinha, passeando na praia. Aí, de repente, você está sentado. Aí, na hora que está passando 3 gatinhas, o seu namorado chega assim e diz, ai, que agitação de moléculas. Você, eita, ele vai levar uma tapa sua, né, minha gente? Então não é legal. Então a gente não vai dizer que está com agitação de moléculas. Vamos dizer que estamos com calor, tá certo? Mas nos conceitos teóricos físicos, eu não posso dizer que estou com calor, porque calor é uma forma de energia. É exatamente uma energia em trânsito, em movimento. Por isso, não está correto. Beleza? Bom, pessoal, valeu aí. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado. Até a nossa próxima aula, onde a gente vai estar fazendo algumas questões para poder entender a aplicabilidade das 2 fórmulas que nós mostramos aqui. Ok? Eu vou ali agora rapidinho pegar a lista de exercícios para preparar a nossa próxima aula, o nosso próximo encontro. Valeu, galera. Fui. Continue estudando e se liga na Geração Enem. Beleza? Tchau.